Oi, 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 gente amiga, gente maravilhosa do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês, aqui quem fala é o Jim Gomes, direto aqui de Lolé, Algarve, Portugal. E hoje mais uma vez estou aqui para gravar um pequeno vídeo para vocês falando a respeito dos trabalhos em Portugal. Muitas das pessoas, dos meus seguidores e os que estão visualizando os vídeos agora, perguntam: Dinho, o que você faz em Portugal? Quanto é que você ganha? Como é que é os trabalhos em Portugal? Então hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas aqui para vocês e falando desde já o que eu faço em Portugal. Eu já relatei isso em um vídeo anterior, inclusive com o meu irmão, que é o Sandro Gomes. Você que não é o meu seguidor ou que visualiza os meus vídeos, dá lá um like lá no canal do Sandro Gomes, que é o meu irmão também, que ele vai ficar muito gratificado e eu também. E desde já não deixe de se inscrever no meu canal, no canal do Jim Gomes, que estou aqui sempre postando vídeos maravilhosos, esclarecedores para vocês, pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Para além disso, também faço vídeos tours de Lolé, aqui os arredores de Lolé, dia a dia em Portugal. Então esse é o objetivo do meu canal e quero agradecer as inúmeras visualizações, os novos inscritos no canal. Eu estou muito agradecido, muito obrigado, e desde já não deixe lá de deixar o seu like, deixa lá o seu comentário nos vídeos que vocês visualizaram aqui. Então, seguindo aqui o conceito do vídeo, falando a respeito dos trabalhos em Portugal, eu trabalho como cozinheiro, sou responsável por uma cozinha de uma churrascaria aqui em Lolé. E vocês perguntam sempre quanto é que ganha, como é que é a carga horária. Então hoje eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas aqui para vocês. Olha pessoal, a carga horária de trabalho em Portugal são 8 horas, só que às vezes alguns restaurantes você faz o horário repartido. Aqui em Portugal tem muito essa de fazer horário repartido. Então você começa a trabalhar a parte da manhã, depois para às 3 e dá aquele intervalo e volta às vezes às 5h30 ou às 6h30, dependendo do trabalho que você faz no restaurante. No meu caso, eu entro às 9h30, saio às 3 horas e depois retorno às 5h30 e saio às 10 ou às 10h30. Às vezes ultrapassa um pouco mais, mas a carga horária são 8 horas. E lembrando a vocês que aqui em Portugal, para vocês que estão vindo do Brasil para Portugal ou de outro país para Portugal, Portugal não é um paraíso para se ganhar muito dinheiro. O salário mínimo em Portugal, no momento, está a 635 euros. Nenhum trabalhador pode ganhar menos deste valor por lei, mas se você não tiver cuidado, vai ter sempre algum espertalhão que vai querer te pagar menos, mas por lei não pode. Então, para você que está querendo vir, ou que está vindo, ou que está recém-chegado em Portugal, não é um país assim que você vai ganhar muito dinheiro. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, com as propagandas enganosas, com as entrevistas, com as pessoas que passam conteúdo para você a respeito dessa questão. E eu estou aqui hoje para dizer que você vai ganhar em média nesta área que eu atuo, experiência da minha área. Por exemplo, quem trabalha numa copa de um restaurante ou de um hotel, você vai ganhar em média entre 700 a 750, talvez até 800, fazendo esta carga horária. Falando que às vezes também você vai trabalhar aos fins de semana ou às vezes os feriados, porém os feriados são pagos, né, tem que ser pago por lei. Então, dependendo, você que trabalha, por exemplo, na área de garçonete, você vai ganhar em média também entre 750 a 800 euros, às vezes 1.000 euros, dependendo da empresa. Falando para você que às vezes há regiões, principalmente Portugal é um país pequeno, e há regiões que pode pagar um pouco mais, mas no momento no Algarve ronda esses valores. Não é um teto, vamos dizer assim, fixo, porque o fixo é o ordenado mínimo, mas você vai ganhar sempre mais do que um ordenado mínimo. Então é esta faixa etária. Por exemplo, quem é responsável, um cozinheiro ou um grelhador, porque tem o cozinheiro de primeira, o cozinheiro de segunda e o cozinheiro de terceira.
Então vai ter o de segunda, que vai ganhar em média entre 1.000 euros, talvez até 1.100, vai ter o de primeira que vai ganhar 1.200, dependendo do lugar, hein? E às vezes, por exemplo, um grelhador, por exemplo, pode ganhar em média entre 900 a 1.000 euros, ou às vezes 1.100. Mas é essa faixa etária. Então, para você que pensa que vem para Portugal para ganhar rios de dinheiro e que diz assim, eu vou para Portugal trabalhar um ano e vou voltar para o Brasil para comprar, vamos dizer assim, uma coisa de alto valor, não é o lugar ideal para você. Então você aí tem que procurar um país que a moeda, que o ordenado mínimo, que você vai ganhar mais, porque aqui, por exemplo, uma hora, às vezes você chega a ganhar por hora 3,50 euros, quando é de empresa grande. Aí tem aquela diferença que às vezes as empresas pequenas pagam mais do que as empresas grandes, porque eu, por exemplo, tenho experiência que eu trabalhei em uma empresa maior, não aqui em Lolé, mas em Albufeira, uma cidade vizinha. Trabalhei por 8 meses em um hotel e tem essas diferenças. Mas esse esclarecimento que eu quero passar para você, porque para além de você trabalhar, né, é claro que você vai ter que descontar também para o governo, porque senão depois você não, quando precisar do governo, você não vai ter alguma ajuda. Então você tem que, para além disso, contribuir com a segurança social, que às vezes ronda em torno dentro dos 635, você vai pagar aí em média 75 euros por mês. Você tem que pagar também outros impostos, declarar impostos. Então tem muita coisa para além do ordenado ou dentro do ordenado. E também há umas empresas que pagam os ordenados com os subsídios incluídos, por exemplo, o subsídio de férias, o subsídio de alimentação e por aí vai. Então esse é um vídeo que eu quis esclarecer para vocês, porque muitas pessoas perguntam, muitos seguidores perguntam, Dinho, o que que você faz aí em Portugal? Quanto é que você ganha? Como é que é a carga horária? Então é esta dúvida de algumas pessoas. E falando para você também que as pessoas que estão chegando agora, que não deixem ser enganadas, por exemplo, como eu já disse, né, propagandas enganosas, que você vai, por exemplo, ganhar essa quantidade grande de dinheiro e você às vezes fica ali entusiasmado e vai deixar talvez um trabalho que você talvez está bem e vai correndo para o outro e quando chega lá, por exemplo, quebra a cara. Então você tem que analisar bem a oferta de trabalho, porque depois às vezes já é tarde para você voltar ao anterior. Então falando para você da minha experiência, quando eu cheguei para Portugal em 2005, que eu vou fazer 16 anos que eu vivo em Portugal, eu iniciei ganhando como grelhador 500 euros. Passaram-se 2 meses, o meu ordenado aumentou, meu salário foi aumentando, eu já passei a ganhar 650. Então, naquela época, se eu não me engano, o ordenado mínimo era 380 e o custo de vida era menos. Por exemplo, ao invés de pagar, por exemplo, 250 num quarto, que é o que ronda hoje em dia aqui em Lolé, você pagava, no caso eu pagava 100 ou 110 euros. Por exemplo, uma garrafa de gás, naquela época, pagava-se 16 euros. Então, o custo de vida era menos, o salário era menos, o custo de vida era menos. E você ganhando, por exemplo, 500 euros ou 600 e poucos euros, que era o meu caso, a minha experiência, então dava ainda para você controlar um pouquinho as suas contas e ainda guardar um pouquinho na poupança e tentar fazer um pé de meia talvez no seu país de origem. Isso não quer dizer que seja só no Brasil, pode ser em países, no seu país de origem, você que é aí de imigrante, né, que tem sempre aquele intuito de vir trabalhar e depois fazer um pé de meia no seu país de origem. Então tem essas questões que você, para além de ganhar talvez um pouquinho, ou que seja o ordenado, ou que seja mais do que um ordenado mínimo, você tem sempre que ter uma segurança, tanto lá, às vezes, ou aqui. Porque, por exemplo, se você ficar doente, ou talvez se você precisar de
de uma emergência, né, para você ter ali aquela segurança. Então, espero que eu esclareci aqui algumas dúvidas e espero que vocês comentem lá. Se tenham dúvida, deixa lá no comentário e desde já, rumo aos 100 inscritos, deixa lá o seu like, deixa lá a sua inscrição, que o Jim Gomes está sempre pronto a responder e esclarecer suas dúvidas. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!